ou usa ou perde. Essa é a dinâmica que o nosso cérebro trabalha. No vídeo de hoje, eu quero te dar informações importantes sobre quais são as perdas que podem ocorrer e que fatalmente vai reduzir as suas habilidades, especialmente como esse processo acontece nas crianças. Quando a gente treina uma habilidade, quando a gente faz uma coisa repetidas vezes, a gente aprende e o nosso cérebro automatiza aquela ação. Então vamos pensar que quando nós nascemos, nós não sabemos falar, nós não sabemos sequer virar na cama. Tudo é um processo que vai acontecendo a partir de estímulos. Você começa a chamar o bebê e aí ele começa a procurar de onde vem o som, de onde vem a luz, de onde vem os movimentos. E a partir daí ele começa a interagir com o mundo externo, com as pessoas, com o ambiente. Bom, se nós não recebemos esses estímulos, nós não desenvolvemos. E partindo dessa premissa de como o nosso cérebro funciona, ou você usa ou você perde, quando nós nascemos com um número muito alto de neurônios. Para que servem esses neurônios? Para conectar uns nos outros, para fazer sinapses, para fazer registros. Então, se eu aprendo a andar, cada estímulo vai se conectando, formando uma sinapse, como se fosse um caminho neural. E a partir de determinadas repetições, esse processo passa a ser automático, para que nós não ficamos perdendo tanto tempo fazendo com consciência uma atividade. Bom, e se nós não aproveitamos a idade certa para aprender determinadas tarefas, determinadas atividades, desenvolver determinadas habilidades, a gente pode fazê-lo depois com muitos prejuízos. Vou dar um exemplo simples, que é o da segunda língua. Uma criança que aprende a falar inglês ou outra língua antes dos 7 anos, ela vai ter uma tendência a falar tão bem como um nativo. Isso significa que ela não vai ter sotaque. Depois disso, podemos aprender uma segunda língua? Sim, claro, só que vai demandar muito mais esforço. E a nossa pronúncia, dependendo da língua, ela não vai ser tão fluida como um nativo. Só que, mais profundamente que isso, existem outros aprendizados que podem se perder se ele não for estimulado lá na primeira infância. Se nós não colocamos as crianças para brincar com outras crianças, para desenvolver a empatia, para resolver os seus próprios conflitos, se arriscar um pouco, ousar com segurança, com vigilância, mas ela precisa experienciar. Hoje, com essas preocupações todas que nós, enquanto pais, temos, nós tendenciamos a colocar nossos filhos em redomas de proteção. Redomas que, se nós pudéssemos, nós tiraríamos todos os sofrimentos dos nossos filhos, nós tiraríamos tudo de ruim que tem pelo caminho. E nós já sabemos
que as dificuldades são importantes para o desenvolvimento, para criar resiliência, para criar força. E o que a gente precisa prestar bastante atenção é se nós, por tanto amar, a gente peca pelo excesso. Existem mães, existem pais que estão o tempo todo entregando tudo na mão, o tempo todo escolhendo. E uma coisa que eu falo muito, eu faço bem aquilo que eu treino. Se eu não treino tomar decisões, se eu não treino assumir riscos, assumir as consequências dos meus riscos, como eu vou me fortalecer? Como eu vou aprender, na hora que eu tiver que tomar grandes decisões, estar capaz de fazer isso? Então nós precisamos saber quais são os nossos limites, o que é cuidar e o que é super proteger. Porque na ânsia de ajudar, nós podemos estar enfraquecendo nossos filhos. É aquela história da borboleta que está ali lutando para sair do casulo e alguém vê e rompe aquela película cheia de boas intenções. Mas aquilo é parte de um processo de aprendizado, é parte de um processo de fortalecimento que a borboleta precisa viver. Se nós tiramos isso, se nós facilitamos a vida dela, talvez nós estejamos também condenando ela a uma vida menor do que ela deveria ter. E quando nós tomamos decisões racionais, nós usamos a nossa parte pré-frontal. É ela que é responsável por isso. Só que ela não se forma na infância, ela não se forma completamente na adolescência. Por isso os adolescentes são tão impulsivos, eles são muito mais predispostos a riscos, porque essa parte do cérebro deles só vai formar completamente a partir de 20 e poucos anos. Então, antes disso, eles tendem a ser mais impulsivos e a gente fala que a maturidade leva tempo, não é? Quanto mais nós repetimos uma coisa, melhor nós ficamos naquela coisa. Quanto mais nós trabalhamos determinadas áreas do nosso cérebro, mais treinados e mais habilitados nós estamos naquela área. E isso é muito bom. Principalmente quando nós estamos falando de bons exemplos e de boas maneiras, de boas habilidades. Agora, quando nós expomos os nossos filhos, quando nós nos expomos a determinados ambientes e comportamentos, isso é bom. Agora, quando nós vivemos num ambiente tóxico, onde nós vemos violência, onde nós vemos desrespeito, nós também treinamos o nosso cérebro nessa direção, como se isso fosse normal. A Associação Americana de Psiquiatria, ela estima que as crianças, elas veem 16 mil simulações de assassinatos e 200 mil cenas de violência explícita na TV, até os seus 18 anos. Então, perceba que se eu estou acostumado a ver a violência, a ouvir sobre a violência, a sentir aquela vibração da violência,
se eu moro num lugar onde a criminalidade é alta, eu estou expondo o meu cérebro a esse padrão. E aí, aquilo para mim começa a ficar um pouco mais normal, não me causa estranheza. E é isso que nos importa nesse momento, é saber qual é o ambiente que nós estamos treinando nossos filhos. Porque às vezes a gente se preocupa muito com uma qualidade da escola, com a qualidade dos professores, com as experiências que nós estamos dando aos nossos filhos, mas a gente peca por essas situações que a gente não controla. Por exemplo, o tipo de companhia, o tipo de filme, o tipo de música, o tipo de ambiente que nós estamos expondo os nossos filhos e nos expondo. Quando eu estou vendo um filme violento, para o meu cérebro, aquilo está acontecendo. Então, ele dispara em mim todos os hormônios e os neurotransmissores ligados ao estresse, ligado ao sistema luta e fuga. E depois a gente não consegue dormir, a gente não entende por que eu não consigo dormir. Como eu escolhi e como eu estou acostumada com esse padrão, com essa frequência de atividades, eu vou me acostumando assim e eu fico cada vez mais sensível. É como se eu comesse um pote de doce e aí eu quero mais, e aí um pote de doce já não me atende, eu preciso de 2, eu preciso de um maior, eu preciso do dobro. Percebe? Quais as áreas do nosso cérebro que nós estamos usando? Quais são as habilidades que nós estamos treinando? Porque aquilo que a gente não usa, a gente perde. Imagine se o Usain Bolt, que é o recordista de corrida, uma das pessoas mais rápidas que nós temos até hoje, se ele parasse de treinar, por mais habilidade que ele tenha, ele perde, porque precisa ser treinado, precisa ter a constância, precisa ter a consistência. Então, nas coisas mais sutis também, a solidariedade, a empatia, a delicadeza, o respeito, tudo isso é treinável, tudo isso a gente precisa aprender. E se nós precisamos aprender, nós também precisamos ensinar. Então, nessa semana, eu queria que você pensasse muito a respeito disso. Quais as coisas que você está perdendo, quais habilidades você está perdendo, porque você não tem treinado. Um outro exemplo muito corriqueiro que eu quero dar é fazer contas. A gente aprendeu a tabuada, a gente aprendeu os fatos, a gente aprendeu multiplicação, divisão, só que nós não temos usado. Porque quando nós precisamos de um número de telefone, a gente recorre ao celular e clica e vai. E na hora que a gente precisa de fazer 7 vezes 7, conta simples, a gente precisa pensar muito. E aí a gente desiste e a gente pega o celular, a calculadora do celular e faz, e recebe pronto. Essa habilidade, que aparentemente é só fazer conta, ela não é só fazer conta. Ela cria muitas associações nos nossos mecanismos cerebrais, nas nossas circuitarias, que vincula áreas diferentes. Quando eu penso em um número, eu penso em imagens, eu penso em raciocínio lógico matemático,
eu penso numa série de áreas cerebrais que são interligadas e que juntos fazem esse processamento. E eu estou perdendo essa habilidade. E estou perdendo a habilidade de conversar com as pessoas, estou perdendo a habilidade de lidar com conflitos. Por quê? Porque eu não tenho exercitado isso. Então, o meu convite para você é que nessa semana você avalie quais as áreas que você precisa se dedicar mais. Quais são as áreas que você precisa estimular mais nas pessoas que você ama. Porque o nosso cérebro é muito inteligente e ele é muito esperto. Se você não usar as habilidades que você tem, você vai perder. Pense nisso. Até!